Muito bem-vindo à segunda aula deste nosso mini curso de inglês para programador. Então, se você é programador, desenvolvedor, trabalha com software security, trabalha com qualquer coisa relacionado a programação, desenvolvimento, tecnologia, esse cursinho aqui é para você. Se você não viu a aula anterior, essa aula aqui tá dentro de uma playlist, mas eu vou deixar no link da descrição aí também a primeira aula, que é fundamental que você veja. Lá eu faço um voo da águia sobre tudo aquilo que a gente vai ver nesse cursinho e a gente tá na aula de número 2. Aqui na aula 2 eu vou mostrar para você como é que a gente acelera a sua compreensão. E na aula 1 eu mostrei qual é o tipo de vocabulário que você tem que aprender. Quais são as palavras que vão ajudar você a realmente entender quando os nativos estão falando e ser capaz de respondê-lo. Nessa segunda aula daqui, a gente vai ver algo um pouco, digamos assim, mais acelerado. Como é que a gente faz para acelerar a sua capacidade de fala e, acelerando a sua capacidade de fala, também acelerando a sua capacidade de compreensão. A gente vai ver hoje o acelerador, como acelerar a sua compreensão e desenvolvimento da sua fluência. A primeira coisa que você tem que entender é que, para a gente aprender uma palavra, existem dois estudos que mostram isso. Um foi a própria Associação de Educação Americana lá dos Estados Unidos e outra foi feita numa conferência na Itália, na Padova, em Itália, a Eurocall em 2015, que eles demonstraram que a gente precisa, eu deixo todos os links na descrição também dos estudos, a gente precisa encontrar uma palavra 12 vezes, de 12 a 17 vezes para encontrar ela. Cara, você precisa ver uma palavra de 12 a 17 vezes para você realmente aprender ela. Como é que você faz para aprender uma palavra, então, de uma maneira um pouco mais otimizada? Você precisa usar o acelerador e é exatamente por isso que eu tô aqui. Então, como acelerar o resultado se você precisa ver uma palavra 12 vezes? Imagina aprender, para você aprender 100 palavras, você tem que ver ela 12 vezes, é muita coisa. Geralmente os cursinhos e as metodologias tradicionais tentaram buscar a resposta no material didático, ou seja, vamos fazer com que o nosso material didático, mostrando nomes de animais, nomes de objetos, humores, cores, partes do corpo, tempo, a gente faz com que a pessoa encontre várias vezes essas palavras. Só que o que acontece? Quando a gente vai para a vida real, acontece que esse tipo de material não é frequente, como eu te falei na primeira aula. Mas em 2015 surgiu uma hipótese completamente diferente. Em 2015, dois poliglotas, eles decidiram pensar numa resposta alternativa. E se fosse possível a gente aprender um idioma sem usar material didático? Como é que a gente faz? Tem como? E a resposta foi deles, tem como ir de uma maneira muito mais acelerada. Eu vou te mostrar por que isso. E a principal hipótese que eles usaram dentro desse estudo foi aquilo que a gente chama de Yerkes-Dodson Law. Yerkes-Dodson Law significa a curva de Yerkes e do Dodson, foram dois pesquisadores e eles descobriram o seguinte: a maioria das pessoas não consegue aprender um idioma, alguma coisa que é muito difícil, pois o nível de dificuldade é muito alto. Não usar material didático, eles defenderam no estudo, seria muito difícil, porque o nível de dificuldade de não usar material didático seria muito alto, então as pessoas não iriam aprender. Só que o que acontece? Se o material também é muito chato, você pode ver ele nesse outro canto aqui, ele também não funciona. Então, o nível de dificuldade que é que você está vendo aqui no X, ele importa tanto. Se é muito fácil, a gente não aprende, o nosso aprendizado tá aqui, né? Então, se é muito fácil, olha só, se é muito fácil, se a dificuldade é muito baixa, a gente não aprende porque é muito chato. Agora, se é muito difícil, a dificuldade está muito para cá, a gente também não aprende, pois é muito difícil. Eles demonstraram que seria necessário ter algo no seu nível de compreensão, e a ideia deles foi surpreendente, de a gente usar algo como filmes e séries para aprender idiomas, mas que fossem mapeados para que a gente saísse da zona de desistência. Como assim sair da zona de desistência? Bom, basicamente eles entenderam o seguinte: quando a gente está aprendendo um idioma, a maioria das pessoas fica muito tempo naquilo que eles chamaram no estudo de zona de desistência. A zona de desistência é justamente o início, o inicial da sua fluência. Imagine que caminhar rumo à fluência está entrando no mar e logo no comecinho do mar as ondas batem no seu peito e é a parte mais difícil de aproveitar ali a água. Você tem que avançar um pouquinho mais. E a maioria das pessoas, 90% das pessoas desistem de aprender um idioma porque ficam muito tempo no início. Eles falaram, poxa, e se a gente conseguisse mapear quais são os filmes, séries, material para recreativo, material para entretenimento, e se a gente mapeasse esses materiais de entretenimento para fazer as pessoas consumirem aqueles que são mais fáceis? Eles foram pensados para ser de entretenimento, então não vai ser chato, e pelo fato de eles serem fáceis para as pessoas consumirem, ela vai apenas divertir a pessoa e também vai fazer com que ela avance no idioma.
fazendo assim com que ela saia da zona de desistência, ou seja, unindo isso ao aprendizado de palavras que a gente viu na primeira aula, a gente consegue ser mais produtivo, e isso eles chamaram de produtividade poliglota. É você unir duas coisas, aprendizado de palavras frequentes e consumir conteúdo de entretenimento que esteja mapeado em ordem para você se divertir por enquanto que você estuda e ao mesmo tempo você avançar. E aí muita gente duvidou deles, só que o tempo é senhor de tudo, né? E se demonstrou que essa é uma abordagem muito mais efetiva. Então, pra você entender, eles acabaram criando uma metáfora, que é a metáfora pra você entender esse estudo aí excelente. Imagine que você vai numa grande biblioteca e você contrata 1 milhão de professores. Esses professores, todos eles vão ler toda a biblioteca para você e eles vão criar uma lista. E nessa uma lista de livros que tem ali na biblioteca, eles vão separar quais são os livros mais fáceis e os mais difíceis. Todos os professores vão ler, todos eles vão discutir, eles vão gerar uma lista para você de que, ó, tá aqui, esse aqui é a lista dos livros que são mais fáceis para você começar. Se você tá aprendendo esse idioma, pega essa lista, comece pelos livros mais fáceis e depois vá avançando para os mais difíceis. O propósito dessa história é te mostrar que esse mapeamento de conteúdo, que não é um conteúdo didático, mas sim ele foi feito para entretenimento, livros de fantasia, ficção, de história, filosofia, eles foram feitos para te ensinar alguma coisa ou para entretenimento de você, eles podem ser usados como material didático se eles estiverem em ordem. E nessa aula daqui eu quero te mostrar onde você encontra algumas ordens dessas que estão disponíveis na internet e também aquela que eu fiz para os alunos no curso de inglês para programador, que você pode encontrar aí embaixo no link da descrição, que é basicamente os mapeamentos que eu fiz, certo? Então, a ideia aqui é que você pode usar aquilo que é mais interessante para que você saia da zona de desistência, para que você continue indo rumo à fluência de uma maneira acelerada, porque de uma parte você está aprendendo aquilo que é mais frequente, aprendendo vocabulário, e da outra você está vendo esse vocabulário em conteúdos que são de entretenimento, mas ao mesmo tempo servem para acelerar a sua fluência. Esse é o acelerador e a gente vai ver onde é que a gente encontra ele hoje. Como esse cursinho é focado no inglês, eu vou te mostrar alguns sites que tem esse mapeamento para, no caso do inglês, certo? O primeiro é esse site que você está vendo aqui. Ele foi um desenvolvedor russo que fez, e o nome do site é Read Original. O russo também era poliglota, certo? Então, com base nesse estudo, naquilo que eu te falei, o que ele fez? Ele contrastou as palavras que as pessoas supostamente sabem com um banco de dados de livros, e livros separados por categorias. Então, o que você faz? Você entra nesse site aqui, Read Original, e você cria uma conta. Criando uma conta que é grátis, você vai clicar a primeira coisinha lá em Words, que significam palavras. E você vai colocar aqui as palavras que você sabe. Como é que você vai fazer isso? Você vai basicamente dizer para o site qual é o banco de dados de palavras que você sabe, para que ele depois gere e atualize a lista para você. Então, por exemplo, fiz aqui que eu sabia 1478 palavras do inglês. Basta você ir andando nessa lista dele aqui. Eu vou colocar algumas palavras que eu conheço. Por exemplo, restaurant eu conheço, therefore, experiment, gather, negotiation. Eu vou selecionar todas, e vou tirar só aquilo que eu não conheço. Deixa eu ver. Stable, Vision, Variety, Nuclear, Title, Client, Weak, Adopt, Truck, Cancel, Deny, Not, Native Display, Extend, Decline, Crisis, Elemental, Legislation, Appeal, Weekend Evaluation, Brain Cell. Tá, eu conheço todas. Então, depois que você selecionou todas aquelas dessas listas aqui que ele te mostra, você simplesmente vai lá embaixo e clica próxima. E ele vai marcar todas aquelas lá como palavras que você sabe, viu? No comecinho tava 1400, agora subiu para 1500. Vou fazer a mesma coisa, selecionar todas e ir para frente só para você ver que ele muda 1568. Certo? Então, aqui é onde você diz para esse site quais são as palavras que você conhece. Gaste um tempinho aqui subindo para o site as palavras que você sabe. Por quê? Por quê? Porque quando você voltar para Books, Library, você vai ter uma lista de livros que são os livros mais fáceis para você, com base no vocabulário que você colocou lá que você sabe. Por exemplo, eu vou colocar aqui um livro sobre fantasia, e ele vai atualizar a lista para mim, mostrando quais são os livros mais fáceis de fantasia, a depender do vocabulário que eu sei. Ou seja, ele dá o nível de dificuldade, novas palavras para aprender, e assim sucessivamente você pode clicar aqui e dar uma olhada em outros livros da mesma série, e aí basta você ou pegar um PDF, um EPUB, ou até mesmo comprar a coleção física dos livros que ele tá te recomendando aqui. Essas aqui são as séries mais fáceis para os alunos ver depois que eles acabaram de aprender o vocabulário de nível 1, elas estão em ordem. E eu fiz para as outras coisas também, como listas de séries do cotidiano,
que são as mais fáceis para pessoas verem, listas gerais de filmes, mais de 5.000 filmes mapeados. Então são listas que eu gerei para os alunos e eu mando para eles saber quais são os filmes, séries, em inglês, livros, podcasts, são mais fáceis para eles usar. Eu não fiz isso apenas para o inglês, eu só vou mostrar rapidamente que eu fiz também para outros idiomas. E é por isso que eu chamo isso de acelerador. Eu fiz, por exemplo, para jogos, mangás, dramas, Netflix inteira, anime, para o japonês, para o curso do pessoal que está aprendendo japonês. A mesma coisa para o espanhol, quais são os filmes, séries, canais do YouTube que são os mais fáceis. Por exemplo, isso aqui é uma lista dos canais do YouTube mais fáceis para as pessoas aprenderem francês, filmes e séries em chinês. Eu tô mostrando algumas listas, mas são várias, e essas listas têm mapeado para você quais são os conteúdos que são mais fáceis para você consumir. Por quê? Porque essa é a melhor maneira de você acelerar a sua compreensão. Não é usando material didático, porque ele é extremamente chato e, como você sabe, as pessoas acabam desistindo, não querem estar ali. E também não é vendo aulas, porque também é extremamente chato e as pessoas não querem estar ali. O grande resultado que as pessoas, sobretudo os devs, que têm usado essa metodologia, são porque a maioria são autodidatas e não gostam de ficar ali preso, usando aquele material didático que é chato, tem aqueles exercíciozinhos ou fazendo aulas. A ideia é que você use um conteúdo que seja para entretenimento, mas pelo fato de ele estar mapeado numa ordem certa, ele te ajude a chegar na fluência, porque você vai ver as palavras que você está estudando, que são as palavras mais frequentes, isso vai fixar, ajudando você a ver ela mais de 12 vezes aquela palavra num dia, fazendo com que você memorize ela de uma maneira muito mais prática e muito mais acelerada. Por isso o nome é acelerador da compreensão. Se você quiser fazer um material de desbloqueio como esse que eu vou te mostrar agora, que eu mostrei para os alunos, os passos são os seguintes. Primeiro, você tem que gerar um banco de dados de palavras que você conhece. Como eu te mostrei na primeira aula, o banco de dados das palavras que eu sei que os meus alunos conhecem é basicamente um material de nível 1, 2 e 3 que os meus alunos vão aprender, certo? Então eu tinha os bancos de dados para contrastar. Tendo isso, você faz a extração de dados, seja de filme, de série, de legenda, de livros, e você contrasta o banco de dados que você tem de palavras conhecidas com as palavras usadas naqueles filmes, séries, livros, etc. E ele vai gerar para você uma porcentagem de leitura. Basta você usar programas para visualização de dados e você vai encontrar quais são os livros, filmes, séries, etc. mais fáceis para você aprender esse idioma. Por exemplo, eu tenho alguns vídeos do YouTube mapeados para inglês que eu mando para os alunos, e essa aqui é a cena de um deles. Essa cena ela tá te mostrando que todas as palavras que estão circuladas em vermelho forte, elas são palavras que os alunos aprendem logo nas primeiras semanas de estudo, ou seja, são palavras frequentes. Então imagine você com 2 semanas aprendendo palavras em inglês, você vê um vídeo desse sem entender basicamente tudo que a pessoa falou. Somente 2 palavras aqui que estão circuladas em branco que são mais difíceis. Mas poxa, você usar isso, você basicamente está hackeando o idioma para você. Você está mostrando mais vezes essa palavra, saindo daquela zona de desistência e fixando elas mais no seu cérebro, porque você está andando na escadinha das 12 vezes que você tem que ver aquela palavra. Agora, se você consome qualquer tipo de conteúdo, só veja filme, veja série, qualquer um já funciona, não ajuda muito. Por exemplo, esse aqui é uma outra foto de uma série que é muito falada na internet, que ela é fácil para aprender inglês, mas pelo fato dela não ter muitas palavras frequentes, olha só, primeira palavra, quanto mais perto do vermelho forte, ela é mais frequente, olha só tem uma aqui. Aí você acaba desanimando, né? Poxa, eu tô estudando um negócio e não tá funcionando. O conteúdo que você consome, a ordem dele é fundamental para você acelerar a compreensão. Eu peguei mais uma página, por exemplo, aqui, que é de um mangá japonês, só para demonstrar que isso funciona para outros idiomas também. Se você tem um mapeamento e tem a ordem certa, você acelera a sua compreensão, porque você vê as palavras mais frequentes, fixando melhor ela na sua memória. Quero te fazer o convite mais uma vez, se você é desenvolvedor, programador, quer fazer parte do curso de inglês pensado para desenvolvedor, programador, clique embaixo aí na descrição, também tem sites mapeados, filmes, séries, etc. Algo também específico voltado para a área de programação, tudo no curso que a gente fez e desenvolveu, eu e outros programadores da sua área mesmo, que a gente pensou junto no curso que fosse ajudar a grande maioria de vocês, para que vocês acelerem a compreensão e finalmente destravam o inglês, podendo concorrer a vagas lá fora. Na próxima aula a gente vai falar sobre exercícios para treinar a fala, e eu também vou te falar sobre os scripts que a gente fez, que são perguntas e respostas das mais frequentes usadas em entrevistas de emprego para desenvolvedores e programadores. A gente se vê então na próxima aula.